Uma invocação a todos os guerreiros da luz. Não é hora de desistir, é hora de se reerguer. Então, não há tempo nem momento para a desistência. Vamos deixar fluir todo o potencial espiritual que existe dentro de um guerreiro da luz. O guerreiro da luz, ele não espera o tempo e a hora. Ele está preparado a todo momento. Ele está preparado para todas as horas, que sejam elas programadas ou não, e que exijam a sua atuação. Você é o guerreiro da luz. E você sabe qual é o papel de sua missão. Não desista. Você é muito capaz de cumpri-la. Nós estamos agora, neste ano de 2025, numa grande janela de ascensão. Vários fatos convergem para isso. A janela de ascensão, elas são mais funcionais em termos físicos e espirituais. Elas decidem realmente como vai ficar a sua ascensão, né? Elas não estão aqui para julgar, não estão aqui para condenar. Elas são filtros de frequência que são coletivos, certo? Esse filtro, ele é um fenômeno coletivo, mas a ascensão é individual. Porque vai passar pelo filtro mais fino de frequência só aqueles que conseguem se sintonizar com a frequência mais fina. E aqueles que não conseguem se sintonizar com a frequência mais superior, mais fina, não passam. Eles vão atingir um determinado nível neste filtro, mas não vão alcançar superioridade nas regiões de sintonia mais fina. Então, todo mundo está, neste momento, de maneira coletiva, passando por esse filtro de frequência. Mas nem todos passarão por todo este filtro, porque a ascensão é individual, apesar do fenômeno ser coletivo. Bom, nós temos também outubro é para ser o momento mais crítico deste ano em termos de guerra entre as trevas e o bem, né? Naquele problema do jogo universal de integração de polaridades. Neste ano de 2025, outubro é o epicentro. Nós ficaremos sabendo dos resultados de outubro, iremos colher os resultados de outubro, mas no início do ano que vem, de 2026. Que é quando a gente vai poder respirar e entender melhor o que está acontecendo, quais foram os efeitos deste final de ano de 2025. Então, isso tudo está acontecendo. Tá? Porque esta guerra galáctica, AMOS, as operações multidimensionais do Sistema Solar, que são operações de terceira até nona dimensão, que é o que o nosso Sistema Solar comporta até nona dimensão, não que nós não recebamos emanações acima da nona dimensão, sim, nós recebemos, mas estamos numa interatividade maior entre as entidades de terceira, quarta e quinta dimensão, numa interatividade média entre os seres de sexta, sétima dimensão, e numa interatividade menor ainda com aqueles seres de oitava e nona dimensão.
é só uma questão de equalização, né? Vai modulando. Quando chega ali na frequência quarta e quinta dimensão, o embate é muito mais denso, porque é o que vai resolver a dissolver a nossa matriz de terceira dimensão, porque ela não é uma matriz saudável. A terceira dimensão poderia ser uma holografia saudável, mas ela não é. Ela se tornou numa quarentena de seres parasitas de quarta e quinta dimensão que são negativos. E a MOS é essa intervenção. Mas a intervenção não é só tiro, porrada e bomba. Existe uma estratégia soft power. A estratégia soft power da MOS é aquela estratégia que não é o confronto direto. O confronto direto é a estratégia hard power, que é tiro, porrada e bomba. Mas a gente também consegue atingir os nossos objetivos, os resultados dentro de um confronto, através da estratégia soft power. E a estratégia soft power da MOS foi inserir entidades índigos, cristais e arco-íris aqui na nossa matriz 3D. Pois bem, os índigos chegaram aqui mais, né, maciçamente entre os anos de 1960 até 1980. Não que não houvesse índigos. Índigos chegaram em todo momento, em toda a história da Terra. As pessoas mais velhas, mais evoluídas, são índigos. Mas a quantidade mais maciça chegou aqui a partir entre 1960 e 1980. O papel desses índigos era dissolver a matriz 3D. Porque essa matriz 3D é uma quarentena, é uma prisão. Não é uma matriz saudável. E repito, terceira dimensão não é sinônimo de prisão. Existem terceiras dimensões em várias partes do universo que são saudáveis e elas duram no máximo 25 mil anos. Mas a nossa terceira dimensão, por ser uma quarentena, já está no seu terceiro ciclo e já ultrapassa aí 75 mil anos. E agora ela vai ser dissolvida porque o trabalho dos índigos foi muito efetivo. Entre os anos 80 e até 2000, né, ali no início do século 21, veio os cristais. Né? Cristais estiveram em outros momentos da história? Claro que sim. Claro que sim. A mesma questão dos índigos. Cristais índigos sempre estiveram aí. Só que uma legião maior, pela própria necessidade deste momento de interseção, nós estamos na zona metaestável, terceira e quarta dimensão ao mesmo tempo, zona metaestável. Então, se faz a necessidade maior dos cristais, que são dos anos, chegada de 1980 a ano 2000. O papel dos cristais? Levar a Terra 3D para a Terra 4D, que é Tara. Tara é a Terra 4D. Este é o papel dos cristais. E a partir dos anos 2000, 2001, quando se iniciou o século 21, começou a chegar uma terceira legião de... Aqui no Ocidente nós conhecemos eles como sementes das estrelas, sementes estelares. No Oriente eles são avatares, são arhats, são profetas no Oriente Médio, né, em várias partes do mundo. Mas no Ocidente agora o termo mais popular é semente das estrelas. Então esses sementes das estrelas chegaram aqui, arco-íris, a partir do século 21. E o papel dos arco-íris? Nós formatar para a Terra de quinta dimensão, que é Gaia. Então, índigos dissolvem a terceira dimensão, que é uma quarentena. Cristais
começam as raízes de Gaia, não, de Tara, a Terra quarta dimensional. E por fim, arco-íris começam a elevar, a erigir as raízes de Gaia, a Terra pentadimensional. Então isso é uma estratégia soft power da Confederação. Certo? Isto tudo. E nós deveremos estar abertos também a uma nova hermenêutica de narrativas, uma nova epistemologia científica. A epistemologia, ela classifica a ciência. Pois bem, a classificação da ciência nunca foi igual se nós pegarmos um momento da história humana, outro momento da história humana. Então, a epistemologia de 2000 anos atrás da ciência era bem diferente da de agora. E agora nós estamos na zona meta-estável, nós teremos que avançar muito epistemologicamente. Nossa ciência terá que entender que existe não apenas a física, mas a metafísica. Tesla já dizia: se os cientistas de hoje, modernos, estiverem com aquela aptidão de inserirem a metafísica na física, então 10 anos de ciência se transformarão em 100 anos de evolução. 100 anos de evolução se transformarão em 1000 anos de evolução. É só dar entrada metafísica para a física que a epistemologia vai dar um salto gigantesco. Não só vai dar um salto gigantesco, mas vai desmoralizar completamente essa classificação científica tacanha, estúpida e mal intencionada de hoje. Mal intencionada. Os índigos estão fazendo isso. Eles estão dissolvendo essa epistemologia científica. Eles estão destruindo essa classificação científica que nos ajuda a nos manter em quarentena. E, então, nós temos, claro, a nossa classificação científica, ela deve ser entendida, mas a necessidade de se abrir para novos entendimentos. Vamos pegar, por exemplo, a classificação do livro de Urântia. O livro de Urântia que eu já mencionei, eu fiz um vídeo especificamente sobre o vídeo de Urântia. Nós temos uma nova classificação do nosso cosmos e de tudo mais no livro de Urântia. Ele pode ser levado a sério, com exceção da quarta parte que eu já expliquei nesse vídeo, né, porque eu faço resistência a esta quarta parte. O livro de Urântia foi feito com 3 partes, não com 4 partes. O livro de Urântia é o original. Então, naquela parte que realmente interessa do livro de Urântia, ele propõe uma nova epistemologia cosmológica. E ele incita que nós estamos dentro de um cubo chamado Satânia de 200 anos-luz. Este cubo, que aqui está o nosso sistema solar, nosso planeta Terra, tudo mais, nosso sistema local está dentro de um cubo de 200 anos-luz. E esse cubo de 200 anos-luz está dentro de um outro cubo chamado Nor-Lathiadek, de 1000 anos-luz. E este cubo Nor-Lathiadek de 1000 anos-luz está dentro de anéis concêntricos de Nébadon. Os anéis concêntricos de Nébadon, eles têm um diâmetro de 7.500 anos-luz. Os anéis concêntricos de Nébadon, que é o nosso universo local, estão dentro do diâmetro de Enza, ou Ensa, que é a nossa Via Láctea, com 100.000 anos-luz de diâmetro. E a Via Láctea ou seja, Ensa, ela tem 100.000 anos-luz de diâmetro e está dentro de um outro disco chamado Esplandon. Esplandon, que é um disco de 120 milhões de anos-luz de diâmetro.
E este disco enorme, gigantesco, de 120 milhões de anos-luz, está dentro de um disco maior, que é Orvonton. Orvonton tem 500 milhões de diâmetros de anos-luz. Anos-luz e você precisa andar 500 milhões de anos na velocidade da luz para percorrer esse diâmetro. Pouca coisa, você não acha? Então, 500 milhões de anos-luz, que é Orvonton, ele é o equivalente ao 7º superuniverso da criação. A criação, ela se distorce e insere a consciência no universo experimental. Porque a criação é existencial, ela não precisa experimentar para existir. Ela existe independente da experiência. Mas quando ela quer experimentar, ela insere a consciência, ela se distorce e insere a consciência no modo experimental. Então, aonde há consciência, se criam superuniversos. Superuniversos que são discos aí de 500 milhões de anos-luz. Nós já estamos no 7º superuniverso. A consciência foi inserida já, se distorceu 7 vezes para, se distorcer e criar. Imagina quanta criação não existe num superuniverso, onde ela é um diâmetro de 500 milhões de anos-luz. Pois a Terra, que dentro de 500 milhões de anos-luz, e dentro de 7 superuniversos, não parece ser muita coisa, não? Ela é sim, porque o que importa é a intensidade dos fatos. E ela só não é importante como ela é o catalisador do 8º superuniverso que está para ser criado. Porque a intensidade da consciência, da interatividade de consciência que se criou aqui no nosso universo local, com a MOS, as guerras galácticas e tudo mais, isso se tornou um filtro para criar um 8º superuniverso. Então, a Terra, Urântia, apesar de ser um ponto ínfimo no universo, desses 7 superuniversos, desses discos de 500 milhões de anos-luz de diâmetro, ela é sim um catalisador para o 8º superuniverso, porque o que vale é a manifestação da consciência. E ao redor desses 7 superuniversos ainda não existe a manifestação da consciência. Mas a intensificação consciencial foi tão estupenda dentro deste quadrante terráqueo que ele vai ser, sim, as dores do parto do 8º superuniverso. E nós, na Terra, Urântia, as nossas entidades que irão ascensionar, passar pelo filtro de frequência, nós seremos, deuses da próxima criação. Nós estaremos na posição de sermos as entidades paternais e maternais de toda a consciência do 8º superuniverso. Veja só que fantástico, talvez muita responsabilidade, mas nós somos Deus. E não falo isso com ego, falo isso com a consciência. Então, na próxima etapa do evolucionismo cósmico, o 8º superuniverso, nós estaremos libertos da anomalia primária. A anomalia primária é quando se cria a inteligência artificial, que a inteligência artificial é o problema de toda a desordem universal. Então, essa anomalia primária, nós já, com toda essa experiência do 7º superuniverso, em relação aos problemas da inteligência artificial, da anomalia primária, estaremos mais vacinados e despertos e antenados para quando uma anomalia primária começar a se formar no 8º superuniverso. Nós seremos os deuses, não haverá espaço para esta frequência negativa de entidades inorgânicas do parasitismo
e da distopia que surgiu no sétimo superuniverso, nós estaremos aptos para criar e criar sem os problemas estupendos, desanimadores e deprimentes que nós estamos enfrentando agora. Seremos entidades que já somos, sempre fomos, mas seremos, acima de tudo, deuses da consciência, do próximo sítio de consciência que está se formando no universo. Saudações do seu co-viajor.